Oi, gente. Continuando o vídeo anterior, a gente está resolvendo a prova do semestre passado. No vídeo passado, eu resolvi a primeira questão. Nesse eu vou estar resolvendo a segunda questão. Certo? Vamos lá. Segunda questão. Resolva as derivadas abaixo. Item A. Lembrando, no item A a gente tem uma raiz. Sempre que a gente tiver uma raiz, a gente vai transformar essa raiz em um expoente. Colocar até aqui de lado. 3x3 menos 100x elevado a 3. Eu vou transformar essa raiz em um expoente para conseguir fazer a derivada. Vamos lá. Aqui eu tenho 5, né? E aqui embaixo, dentro da raiz, é como se eu tivesse o 1, só que ele não aparece. Então, quem está dentro da raiz fica em cima. E quem está do lado de fora fica embaixo. Então, transformando essa raiz em um expoente, a gente vai ter 1/5, certo? Aí agora sim eu vou fazer a derivada dessa nossa função aqui. Vamos lá. Primeiro passo, sempre identifica que está fazendo a derivada. Aqui a gente vai derivar de fora para dentro. Então vamos lá, o que a gente tem fora? A gente tem 1/5, que está no expoente. Então a gente vai começar a derivada por ele. Ele vai descer multiplicando toda a função. Vai ficar 1/5 vezes toda a nossa função. Certo? E aí depois que eu faço isso, eu subtraio 1 aqui do expoente. Então vai ficar 1/5 menos 1. Que a gente vai ter menos 4 sobre 5. Pronto. Fiz a derivada do que está fora. Agora eu vou resolver o que está dentro do colchete, né? Aqui. Vamos lá. Aqui dentro, se vocês observarem, a gente tem uma divisão. Se a gente tem uma divisão, então eu vou fazer uso da propriedade da divisão, que vai ser a derivada da primeira. Então vamos lá, fazer a derivada da primeira. Novamente, de fora para dentro. Fora eu tenho o 3 que está no expoente. Então do mesmo jeito, ele vai cair multiplicando toda essa função aqui da nossa primeira, tá? Derivada da primeira. 3 vezes aí depois que eu fizer isso, subtraio 1 aqui do expoente. Então vai ficar 3 menos 1. Vai ficar 2. Vezes. Agora eu vou derivar o que está dentro do parêntese. Vai ficar 3x elevado a 3. Derivada. O 3 multiplica. Vai ficar 9x. Subtraio 1 aqui do expoente. 9x ao quadrado. Menos. Derivada de 100x é o 100.
Então, tudo isso é a nossa derivada da primeira, certo? Fiz a derivada da primeira, aí vezes a segunda. E aí nessa parte eu só repito do jeito que tá aí. Menos, porque faz parte da propriedade da divisão, né? A primeira. Vezes a derivada da segunda. Agora a gente vai derivar a nossa segunda. Como aqui a gente não tem nenhum número do lado de fora, então eu posso fazer a derivada do que está dentro do parêntese. Derivada de 5x elevado a 4. Do mesmo jeito, o 4 multiplica, depois subtrai 1 do expoente. Vai ficar 5 vezes 4, 20, x. Eu subtraio 1 aqui do expoente. 4 menos 1 vai ficar 3. Mais 10x elevado a 3, do mesmo jeito. O 3 multiplica. 10 vezes 3 vai ficar 30. Mais 30x. Eu subtraio 1 aqui do expoente. 3 menos 1 vai ficar 2. Pronto, ó. Fiz a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda. E aí, continuando a propriedade da divisão, vai ficar tudo isso sobre a segunda ao quadrado. Sobre a segunda ao quadrado, certo? Essa é a nossa resposta do item A. Agora vamos para o item B. No item B, é do mesmo jeito do item anterior, que a gente vai fazer uso das propriedades. E aí vamos lá. Identifica que é a derivada. Primeira coisa a ser notada é que aqui a gente tem uma multiplicação. Então a gente vai fazer uso da propriedade da multiplicação. Então eu vou fazer a derivada da primeira. Então vamos lá, a derivada da nossa primeira, se vocês observarem, a primeira a gente tem uma divisão. Então eu vou fazer a derivada dela usando a propriedade da divisão. Então vamos lá. Derivada da primeira, ó, propriedade do ln. Vai ficar 1 sobre o que eu tenho na frente, né, aqui do ln. Só repito. Vezes o ln da base, que é o E, vezes a derivada disso daqui que está na frente do ln. E aí, do mesmo jeito, para mim fazer a derivada de uma raiz, eu vou transformar essa raiz em um expoente. Então aqui vai ficar 3x ao quadrado mais 2. Transformando essa raiz em um expoente, vai ficar 1 sobre 3. E aí sim eu vou fazer a derivada transformando a raiz no expoente. O 1/3 cai, multiplicando toda a função. Eu subtraio 1 aqui do expoente, vai ficar 1/3 menos 1.
Vai ficar menos 2 terços. Pronto, derivei o expoente, agora eu vou fazer a derivada do que está dentro do parêntese. Derivada de 3x ao quadrado. 6x mais derivada de 2. 2 é uma constante, é zero. Pronto. Tudo isso é a derivada da nossa primeira. Derivada da primeira vezes a segunda, que aí vai ficar log de 20 raiz de 10 aí menos, porque é da divisão, né? A primeira ln raiz cúbica 3x ao quadrado mais 2 primeira vezes a derivada da segunda. Só que aí na derivada da segunda, aqui tem uma pegadinha. Se vocês observarem, aqui na nossa segunda, a gente tem x aqui em algum lugar. A gente não tem x. Então, se a gente não tem x, isso daqui é uma constante. Isso daqui é uma constante. Ou seja, a derivada da constante é zero. E aí, continuando, a gente fez a derivada da primeira, né? A gente fez a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Agora, continuando a propriedade, vai ficar tudo isso sobre a segunda ao quadrado. Então, vai ficar tudo isso log de 20 raiz de 10 ao quadrado. Só que ainda não acabou. Deixa eu só colocar um pouquinho mais para cá. Tudo isso que a gente acabou de fazer é só a derivada da nossa primeira. Então, tudo isso é a derivada da primeira. Agora vai ficar vezes a segunda, que aí eu vou só repetir. Derivada da primeira vezes a segunda. Dois elevado a 10x. Aí mais a primeira, né? Então, repito. Mais a primeira raiz cúbica de 3x ao quadrado mais 2 sobre
log de 20, raiz de 10. Deixa eu tentar juntar um pouquinho mais, para caber no espaço. Pronto, a primeira. Vezes a derivada da segunda. Agora a gente vai fazer a derivada de 2 elevado a 10x. Vamos lá. Derivada do exponencial. Eu repito. Vezes o ln da base. No caso, a nossa base é o 2. Vezes a derivada do expoente. Derivada de 10x é 10. Certo? E essa é a nossa resposta do item B. Como a gente, só recapitulando, como a gente tem uma multiplicação, a gente faz derivada da primeira. Então, tudo isso aqui é a derivada da nossa primeira, vezes a segunda, mais, porque faz parte da multiplicação, a primeira, eu repito, vezes a derivada da segunda, que é essa última parte. E aí essa é a nossa resposta. Resposta do item B. Agora a gente vai para o item C. O item C é de derivada imprópria. Então o objetivo é encontrar o dy dx. Então vamos lá. Eu vou iniciar fazendo a derivada, e aí sempre que eu derivar o y, coloco o dy dx. Então vamos lá. Nessa primeira parte, se vocês observarem, a gente tem uma multiplicação. Então eu vou usar a propriedade da multiplicação. Derivada da primeira. Repito, o ln da base. Vezes a derivada do expoente. Certo? Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Derivada do log. 1 sobre o que eu tenho na frente, no caso é o y ao quadrado, vezes o ln da base. Nossa base é o 10, então vai ficar ln 10, vezes a derivada do que está aqui na frente. Derivada de y ao quadrado, 2y. Derivei o y, coloco dy dx. Pronto. Isso é a derivada desse nosso primeiro elemento. Agora vamos lá, mais. Agora eu vou derivar esse segundo elemento. Se vocês observarem, novamente, aqui a gente tem uma multiplicação. Então, do mesmo jeito, derivada da primeira. A nossa primeira é um exponencial, então, eu repito, vezes o ln da base, que é 3, vezes a derivada do expoente. Derivada de x é 1, certo? Derivada da primeira vezes a segunda, ln x ao quadrado, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Agora a gente vai fazer a derivada de ln x ao quadrado. Do mesmo jeito, vai ficar 1 sobre o que eu tenho na frente,
x ao quadrado, vezes o ln da base. No caso do ln, a nossa base é o e, então vai ficar ln de e, vezes a derivada do que está aqui na frente. Derivada de x ao quadrado, 2x, certo? Deixa eu colocar mais para cá, porque senão não vai caber. Pronto. Aí o igual, né? Agora eu vou fazer a derivada dessa última parte. Aqui a gente tem o x e o y, né? Tá multiplicando. Do mesmo jeito a gente vai fazer... usar a propriedade da multiplicação, que vai ser a derivada da primeira. No caso do x é 1. Vezes a segunda. É mais a primeira. Vezes a derivada da segunda, né? Derivada de y é igual a 1. Só que eu derivei o y, eu coloco dy dx. Mais... Deixa eu tentar juntar um pouquinho mais. Pronto. Vou fazer de novo. Multiplicação. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Derivei o y, coloco dy dx. Aí mais... Aqui novamente a gente tem outra pegadinha. A gente tem x aqui em algum lugar? A gente não tem, né? Então isso daqui é uma constante. É uma constante. Derivada da constante é zero. Então vai ficar mais zero. Pronto. Terminei de resolver as derivadas. Agora eu vou identificar onde tem dy dx para poder isolar ele do lado esquerdo. Então vamos lá. A gente tem dy dx aqui. E a gente tem dy dx aqui do outro lado. Certo? Pronto, identifiquei onde tem dy dx. Agora eu vou isolar todo mundo que tem dy dx aqui do lado esquerdo. Eu simplesmente vou pegar todo mundo que está acompanhando o dy dx e vou escrever aqui. Então vamos lá. dy dx. Colocando dy dx em evidência, sobra isso aqui. Então eu vou colocar aqui. É x ao quadrado vezes
E aí o nosso outro dy dx tá aqui, né? Nesse caso, colocando o dy dx em evidência, a gente vai ficar só com x. Só que se vocês repararem, tem um sinal de igualdade. Então ele vai passar, se ele está positivo, ele vai passar para cá menos, né? Vai passar negativo. Então aqui vai ficar menos x. E aí todos os outros elementos que não tem dy dx, eu vou passar para o lado direito. Certo? No lado direito a gente já tem o y, né? Então vai ser igual y e todo o resto eu vou passando, invertendo o sinal. Nesse caso, tá positivo, vai vir para cá menos. E aí eu vou só escrever do jeito que tá aí. É x ao quadrado. Aí aqui, lembra daquilo que eu disse? O ln de E é igual a 1. Então isso daqui é igual a 1. Ou seja, tá multiplicando por 1. Então, se quiser aqui eu posso colocar só o 2x, certo? Porque o ln de E é 1, então não faz diferença. Vezes log de 10 y ao quadrado. Pronto. Passei esse primeiro termo. Agora eu vou passar esse. Menos 3 elevado a x ln3 vezes 1. Não precisa colocar esse 1. lnx ao quadrado. É aqui do mesmo jeito, né? Tá mais. Vai vir pra cá. Menos. Vai ficar menos 3x vezes 1 x ao quadrado. Porque aqui, do mesmo jeito, né? O ln de E é igual a 1. Então é como se esse x ao quadrado estivesse multiplicando por 1. Então fica só o x ao quadrado. Vezes 2x. Pronto. Já coloquei todo mundo que tem dy dx do lado esquerdo. E todo mundo que não tem dy dx do lado direito. Agora eu só vou isolar o dy dx, né? Aqui ele está multiplicando, então eu vou passar tudo isso aqui para o outro lado, dividindo. E aí eu só repito tudo do jeito que está aí. 2x log de 10 y ao quadrado menos 3x ln3 vezes ln x ao quadrado menos 3x vezes 1 sobre x ao quadrado vezes 2x. Tá multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. É x ao quadrado vezes 1 ln10 vezes 2y menos x.
certo? E aí essa é a nossa resposta. A partir do momento que eu encontro quem é o dy dx, a gente já tem a resposta da questão. E aí essa é a resposta do item C, certo?